Lamentações 3, 20. Quem encontrou faz um barulho. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Senhor Deus, que o nosso entendimento seja aberto agora, para que a palavra do Senhor possa fazer sentido à mente e ao coração de cada um que aqui está. Que a gente mais uma vez saia dessa casa dizendo: Deus me trouxe aqui para falar comigo na manhã desse domingo. Nós queremos ouvir a tua voz, sentir o teu toque, perceber a mão do Senhor sobre nós, mais uma vez perceber esse cuidado, esse amor revelado através, meu Pai, da tua palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Irmão, Jeremias foi um grande homem de Deus. Foi quem escreveu o livro de Lamentações. Um grande homem de Deus. Ele teve experiências que, quem sabe, a grande maioria que aqui está nunca nem sonhou, nem pensou, ou se julgou capaz de ter. Jeremias foi chamado pelo Senhor quando ainda era muito moço. Tanto que quando o Senhor o chama para ser profeta, ele ainda argumenta e diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas Deus vai dizer para ele: não diga isso, que não sabe falar, que ainda é uma criança, porque antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já tinha entregue as nações a você, por profeta. Então Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, você nasceu com um propósito. Antes de você nascer, eu já tinha algo para você. E Deus começa a animá-lo. Como que Deus começou a animá-lo? Trazendo para a mente dele, para o coração dele, palavras de encorajamento. É só você ler o capítulo 1. O que Deus faz com Jeremias é trazer para Jeremias palavras de encorajamento. Deus vai dizer para ele: olha, eu serei contigo. Deus vai dizer para ele: você será como muro de bronze, coluna de aço. Ou seja, você não vai cair. Deus está dizendo para ele: onde você chegar, eu chegarei contigo. Deus ainda diz para ele: ó, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Então isso é para a palavra de encorajamento que Deus traz à mente dele, ao coração dele, logo que o chama. Porque quando Deus o chama, no primeiro momento, o que prevalece dentro dele é aquilo que tenta também nos assombrar a todo tempo. O quê? Um negócio chamado medo. Então perceba que quando Deus o chama, o primeiro sentimento que brota em Jeremias é o medo. Ele diz: não pode ser, eu sou novo, eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso. O que é isso? É o medo de assumir a responsabilidade por reconhecer as suas limitações e dizer: eu não dou conta. Então ele está com medo de não conseguir. Só que Deus diz para ele: você vai conseguir. Então Deus já vai quebrando o medo dele através da palavra, desde o capítulo 1. Há um medo no capítulo 1, mas para quebrar esse medo, Deus se utiliza da palavra, que penetra no coração de Jeremias. Jeremias então se levanta para atender ao chamado de Deus. Deus não precisava de Jeremias, mas Deus contava com Jeremias. Se não fosse Jeremias, tudo ia dar errado. Não, Deus pode levantar quem Ele quer, quem Ele quiser levantar. Só que o fato é que Deus olha para algumas pessoas e diz assim: ó, quem vai viver isso é você, quem vai experimentar disso aqui é você. Isso aqui eu vou fazer, mas vou fazer através de você.
Quem vai vencer nessa área aqui vai ser você. Quem vai dar certo naquela empresa ali vai ser você. Quem vai ser diferente no meio daquela família ali é você. Deus tem as escolhas dele. E quem somos nós para duvidar das escolhas de Deus? Ou quem somos nós para questionar isso? Quem somos nós, irmãos, para duvidar daqueles que Deus decidiu acreditar? E isso vale para você também. Como assim? Você não pode ser doido de duvidar de você mesmo, porque Deus decidiu acreditar em você. Então, se eu duvidar de que eu vou chegar longe, eu estou dizendo para Deus o seguinte: eu duvido que o Senhor tenha poder para me levar lá. Então não faça mais isso. Reconheça as suas limitações, mas entenda que se Deus decidiu que vai ser você, é você e ponto. Só que Jeremias agora vai ser submetido ao processo. E vai ser um processo bem difícil, né? Porque Deus o levanta para profetizar numa época em que o povo não queria ouvir o que Deus tinha para dizer. Aí é difícil. Jeremias vai pregar, e quando Jeremias começa a profetizar o que Deus manda ele falar, as pessoas começam a se afastar dele. Os amigos saem de perto, você não vai ver a família dele ao lado dele, os familiares saem de perto. E é interessante que aparentemente Deus não quer que Jeremias viva o que Jeremias queria viver, porque foi Jeremias que pediu a Deus para que ele tivesse filho, mas Deus diz para ele: não, você não vai ter filho. E por que Deus está falando isso com Jeremias? Porque a geração que viria provaria de um cativeiro. Então, se Jeremias tivesse um filho, esse filho seria submetido à escravidão, e Deus não queria isso para ele. Deus não queria um sofrimento desse para ele. E Jeremias vai passar por algumas situações que nenhum de nós aqui gostaria de passar. No capítulo 20 do livro de Jeremias, aparece um homem chamado Passur, que vai humilhar Jeremias, que vai mandar prender Jeremias, que vai ferir Jeremias. No capítulo 20, Jeremias entra em crise. As crises que de vez em quando a gente entra também. Por quê? Por medo, por estar sentindo dor. Quem sabe uma dor além da nossa capacidade de suportá-la. Jeremias olha para Deus e diz: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. E por que Jeremias está dizendo isso? Porque Deus lá atrás, no capítulo 1, havia prometido para ele: não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias interpretou isso errado. Livrar é uma coisa, poupar é outra. Jeremias não estava sendo poupado. E por que Deus não poupa ninguém? Porque se Deus tivesse me poupado, eu não estaria aqui de pé. Se Deus tivesse me poupado, eu não teria passado por aquilo que passei. E só cheguei onde cheguei porque passei por tudo aquilo que passei. E isso vale para você também. Se Deus te poupar, Ele não te coloca onde Ele decidiu te colocar. Por quê? Porque essa dor faz parte de um processo. Esse levante do inimigo faz parte de um processo. Aquela afronta faz parte de um processo que te levará a viver o propósito. Então Deus não vai poupar Jeremias. Assim como não poupou Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Assim como não poupou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Assim como não poupou Moisés, ele teve que fugir do Egito. Deus não poupou Josué de perder para a cidade chamada Ai. Deus não poupa, Deus livra. É diferente. Deus não nos isenta de dores, mas Deus tem um remédio para toda a nossa dor. Deus não impede que perseguições se levantem, mas Deus se levanta em todo o tempo a nosso favor, para nos fazer vencer essas afrontas. E Ele vai fazer isso com Jeremias. No capítulo 38, Jeremias vai ser jogado dentro de uma cisterna. Olha isso. Pegam Jeremias e vão lá no pátio da guarda e jogam ele dentro de uma cisterna. Quem quer passar por isso? Eu não quero. Você também não quer. Quem quer passar por dor? Ninguém aqui quer. Quem quer sofrer? Só se for doido, né? Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém aqui quer receber notícia ruim. Ninguém aqui quer ter problema de saúde. Ninguém aqui quer ter problema com o filho. Ninguém aqui quer ficar desempregado. Ninguém aqui quer sentir dores no corpo. Ninguém aqui quer passar por isso. Mas não é verdade que isso faz parte do processo chamado vida? E Jeremias também passou por tudo isso.
Em Jeremias 18, Deus olha para Jeremias e percebe que Jeremias estava já iniciando uma crise. Se você analisar o contexto, você vai ver que era isso. Aí o que Deus faz com Jeremias? No capítulo 18, lá do livro de Jeremias, Deus diz assim, ó, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E você conhece a história lá, o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro, mas Deus tornou a fazer dele um vaso novo. O que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você pode estar quebrado, mas eu refaço você. Você pode estar quebrado, mas não saia das minhas mãos. Você pode estar sofrendo, mas não saia das minhas mãos. Você pode estar sangrando, mas não saia das minhas mãos, porque não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu posso refazer você. Jeremias vai passar por alguns estreitos, que eu vou dizer uma coisa a você. Aí olha o que ele escreve no livro de Lamentações. É autoexplicativo se você parar para entender, se você parar para ler com intenção e com atenção. É autoexplicativo isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Olha isso, olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, aquilo que eu estou me lembrando está trazendo para mim abatimento. Eu estou ficando abatido por conta daquilo que eu estou me lembrando. Ou seja, o que está ocupando a minha mente está trazendo para mim tristeza. O que está ocupando a minha mente está trazendo para mim preocupação, e essa preocupação faz o meu semblante cair, essa preocupação me deixa triste, essa preocupação me faz chorar. Essas preocupações que vêm por aquilo que eu estou pensando estão me abatendo. É ele que está dizendo aqui, ó. É por isso que eu digo que é autoexplicativo. Interessante que nesse texto aqui não tem ninguém dando tapa nele. Nesse texto aqui ele não está jogado dentro de uma cisterna. Nesse texto aqui não tem ninguém com a espada no pescoço dele. Nesse texto aqui não tem ninguém batendo com um chicote nele. Mas ele está dizendo, eu estou abatido. Ele está abatido por quê? Presta atenção. Nesse momento aqui, ele está sozinho, no pé de um monte. Ele não está preso, não tem ninguém ao redor dele causando mal a ele. Nesse momento aqui, ele não, com ele, literalmente, não está acontecendo nada. Ele não está preso, não está apanhando, não está passando fome. Nesse momento, não está acontecendo nada com ele. E mesmo, Bárbara, não acontecendo nada com ele, ele está dizendo, eu estou abatido. Mas peraí, se tem alguma coisa acontecendo com ele e ele fica abatido, vá lá. Mas ele não está provando de uma coça, de uma prisão, de nada aqui, mas está dizendo, eu estou abatido. E por que ele estava abatido? Não era por aquilo que alguém estava fazendo com ele, porque não tinha ninguém fazendo nada aqui, nesse momento não. Por que ele está abatido então? Por causa daquilo que ele está pensando. O que ele está pensando, lembrando, está deixando ele abatido. Jeremias aqui, no versículo 20, ele vai falar do primeiro processo que acontece no nosso cérebro, da nossa mente, que é a lembrança. No nosso cérebro acontece dois processos: lembrança e imaginação. Do lado esquerdo as lembranças, do lado direito do cérebro a imaginação. E ele está nesse momento aqui concentrado no lado esquerdo do cérebro, lembrando de quê? Das pessoas que abandonaram ele. Lembrando de quê? Da fúria de Passur contra a vida dele. Lembrando de quê? De que ninguém quer ouvir o que ele fala. Lembrando de quê? Da cisterna que ele foi jogado. Lembrando de quê? De toda a dificuldade que ele enfrentou. E quando ele começa a lembrar de tudo isso, que ele está falando aqui sobre lembrança, a minha alma certamente se lembra. Ou seja, lembrança está ligada a algo que já aconteceu. Quando a minha alma se lembra, se abate dentro de mim. Porque quando eu lembro daquilo que aconteceu, me traz um medo de acontecer de novo. Agora peraí, ele está vivo, sim ou não? Ele está vivo, sim ou não? Pergunta para o teu irmão, você está vivo? Então me ajuda. Aquilo que aconteceu com você te matou? Não. Então que medo é esse que você está tendo? Que medo é esse que você está tendo de algo, de palavras, de perseguições, de afrontas, de desemprego, ou de qualquer outra coisa, que está deixando você assim?
Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Desde que a gente é criança, a gente é treinado a ter medo. Desde que a gente é criança, a gente é treinado a ter medo. A não fazer as coisas por medo. Não corre que você vai cair. Pronto. Olha o medo. Cuidado, vai bater a cabeça nesse armário, menino. A criança quando começa a andar. A criança não está nem entendendo direito, mas a criança começa a dar uns passinhos, você já grita no ouvido da criança, vai bater a cabeça no reque. Vai abrir um buraco na cabeça. Não é? Tem criança aqui da igreja aqui que sofre pressão em relação a mim. Como assim? Se não comer, eu vou falar com o apóstolo. Se chorar, eu vou falar com o apóstolo. Se puxar o cabelo da irmã, eu vou falar com o apóstolo. Se fizer isso, irmão, tem mãe aqui na igreja que me coloca no pacote do bicho papão, do boi da cara preta. Eu estou ali no pacote do velho do saco. Aí tem criança que já olha para mim, e quando eu paro e olho, a lágrima quase que escorre. Que ela pensa, o velho do saco chegou. Porque é medo. O tempo todo a gente foi treinado desde criança a sentir medo. Aí a gente chega na fase adulta e tudo que a gente até vai fazer, a gente já coloca o medo na frente. As pessoas se casam com medo de se separar. Eu vou te provar isso. Já casa com medo de separar. Já casa pensando no divórcio. Como assim? Não, vamos definir logo aqui como é que vai ser a comunhão de bens, separação de bens. Peraí, velho. Mas nem casou ainda, já está pensando no término. Olha o medo do casamento acabar. Antes de casar, já está pensando como é que vai ser a divisão de bens. É um medo. Nós somos treinados a ter medo de tudo. A criança está na beira-mar, ou o jovem. Quando eu falo criança, é porque pai e mãe é criança sempre para eles, né? Por exemplo, minha filha mais velha tem 21 anos. Mas se eu ver Paola entrando no mar, Paola, não é? A gente já começa a gritar. E a gente diz o que vovó dizia para a gente: água não tem cabelo. Água não tem cabelo, cuidado. De repente a criança está ali no farol tomando banho na espuma. Aquela que bate, vem, pegou um baldinho e jogou por cima. A gente está dizendo: olha, isso aí pode puxar você. A gente bota medo em tudo. A pessoa entra no mar. Damiano estava comigo no mar lá em Arraial do Cabo, gente. Lá em Arraial do Cabo. De repente começa a Damiana a gritar: ai, 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 ai. Eu falei, e vem correndo dentro d'água. Eu falei, o que está acontecendo? Tem um bicho atrás de mim, tem um bicho atrás de mim. E veio e me abraçou. Quando eu olhei, era a sombra dela dentro da água. Só que a água lá é muito transparente, então a sombra dela estava sendo projetada no fundo ali do mar, né? E ela começou a correr achando que era um bicho que estava atrás dela. Por quê? Porque a gente foi ensinado que se o mar estiver calmo, a água é bem gelada, vai vir um tubarão. Irmão, eu nunca fui velório de alguém que morreu com bocada de tubarão. Nunca. Eu nunca fui velório de alguém que morreu afogado na espuma do mar de Farol. Eu nunca. Você passa em um lugar, vê a sandália virada, você desvira. Por quê? Porque a mãe vai morrer. Eu nunca fui a velório de mãe porque a sandália o filho deixou virada. A gente é treinado a ter medo. A gente sente uma dor, pode ser gases, mas a gente diz, é um tumor. Que isso? É ou não é? De repente é só gases, irmão. Bota esse mal para fora. Aqui dentro da igreja não. Bota esse mal para fora. Mas a gente pensa logo no pior. E Jeremias está lembrando. Lembrando de quê? Do sofrimento do povo. Lembrando de quê? Das dificuldades que ele passou na vida. Lembrando de quê? De tudo que era para dar errado. Mas ele está vivo. Ele está de pé. Nesse momento ele se coloca a chorar. Ele diz, quem dera se a minha cabeça virasse rios de água. Ele só queria ficar chorando, chorando, chorando. Mas peraí, tem alguém batendo nele para ele querer ficar chorando desse jeito? Não tem. Ele está dizendo, é o que eu estou lembrando. O que eu estou lembrando está me deixando assim. O que eu estou me dedicando a pensar está fazendo isso comigo. Porque se eu fico pensando naquilo que é ruim o tempo todo, não há coração que vai ficar alegre, gente. Não há coração que vai ficar em paz se a gente ficar o dia inteiro pensando naquilo que pode dar errado. A gente está saindo de uma pandemia, ou saiu, graças a Deus, de uma pandemia, onde a gente foi treinado o tempo todo da pandemia a não ter medo, a ter pânico. Irmão, na pandemia, se alguém tossisse do seu lado, não é? Você olhava para a pessoa, você queria matar a pessoa, porque a pessoa tossiu perto de você.
Se você passasse de um lugar e alguém passasse do seu lado sem máscara, a vontade que você tinha é que a pessoa morresse, porque a pessoa está sem máscara, com medo de tudo. Tem gente que ficou o tempo todo e não saiu de casa. Tinha gente que pedia compra do mercado, o entregador deixava lá no portão, a pessoa vinha com um balde, com água sanitária, para passar nas sacolas, porque senão o vírus vai entrar dentro de casa. Mas agora o vírus estava no ar, adianta alguma coisa, passar álcool na sacola? E a gente ficou sendo treinado durante esse todo o tempo a ter pânico. As pessoas tinham medo de ir na rua, as pessoas tinham medo de abraçar, de falar umas com as outras, medo de tudo. Não, tem que fechar tudo mesmo, tem que fechar tudo, pânico. Mas você está vivo. Apóstolo, mas eu perdi muita gente, eu tinha gente amada que morreu. Tudo bem, eu também, mas a Bíblia diz que quem conta os meus dias na terra não é o Covid-19, quem conta os meus dias na terra é Deus quem decide o dia que eu chego, e é Deus quem decide o dia que eu vou. Aí Jeremias está mal, e está dizendo no versículo 20, minha alma certamente disto se lembra, e se abate dentro de mim. Só que Jeremias já tinha passado por muita coisa, gente. Ele já tinha passado por abandono, por rejeição da própria família. Ele já tinha passado pela pressão de Passu, pela cisterna do capítulo 38. Ele já tinha vivido muitos momentos difíceis. Mas ele estava vivo. E sabe o que isso significava? Pergunta o quê? Que ele era forte. Ei, você está aqui comigo? Você é forte. Você é mais forte do que disseram para você que você é. Você é mais forte do que esse medo aí está tentando dizer para você que você é. Você é mais forte do que essa preocupação. Você é mais forte do que essa ânsia que está dentro de você. Você é mais forte do que esse pânico que de vez em quando tenta se apoderar de você. Você é mais forte do que isso. Mas apóstolo, a vida está me batendo, irmão. Forte não é quem bate, aguenta isso, entenda isso. Forte não é aquele que bate, forte é aquele que suporta as pancadas. E se você está vivo, é porque tudo que aconteceu com você foi mais fraco do que você. Você achou que aquilo era forte. Forte foi você que aguentou. Passou fome, mas a fome não te matou. Foi abandonado e o abandono não te matou. Foi desprezado, mas está vivo. Passou por enfermidades, mas está vivo. Já passou por desemprego, mas está vivo. Não foi aquilo que te bateu que era forte. Forte é você que aguentou cada pancada que a vida já te deu. Está comigo aqui, sim ou não? Então bate nesse peito e diga assim, ó: eu sou forte. Lembra de Joel, capítulo 2? O que é que Deus manda um povo que estava lá repetir por boca de Joel? Deus diz assim para o povo através de Joel, ó: diga o fraco, ou quem está fraco, eu sou forte. Eu sou. Então diga para a enfermidade que você é forte. Diga para o desemprego que você é forte. Diga para o abandono que você é forte. Diga para o desprezo que você é forte. Diga para essa dificuldade no casamento, eu sou forte. Diga para esse problema com o filho, eu sou forte. Diga para a crise do Brasil, eu sou forte. Por quê? Porque Deus me fez assim. Olha quanta coisa Jeremias já tinha aguentado. E ele precisava virar a chave na cabeça dele, porque ele está lembrando de tudo que aconteceu, mas ele está se esquecendo de pensar em tudo aquilo que Deus fez. Aí olha o momento que a chave vira. Minha alma certamente disso se lembra, ó, lembrança, e se abate dentro de mim. Eu estou abatido por conta daquilo que eu estou lembrando. Eu fiquei parado aqui pensando naquilo o tempo todo. É por isso que eu estou desse jeito. Mas no versículo 21, disto me recordarei na minha mente. Ó, eu vou mudar o que eu estou pensando. Eu vou mudar os meus pensamentos. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. Em algumas traduções, por isso terei esperança. Ou seja, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Ai meu Deus, eu vou terminar, mas olha para o teu irmão, diga para ele: muda esses pensamentos aí, Deus está contigo, muda esses pensamentos, levanta essa cabeça, você é mais forte do que pensa, Deus está contigo, nada que se levantou contra você te destruiu até hoje, não vai ser essa luta aí que vai acabar contigo, você é mais forte do que pensa. Não se entrega, não dá esse gostinho pro diabo. Não fica parado, com a vida parada, com medo do que pode acontecer. Para de ter medo do mal que pode acontecer. E começa a ter esperança no bem que você vai viver. O mal pode acontecer. Pode acontecer alguma coisa não agradável? Claro que pode. Mas eu tenho uma certeza, alguma coisa desagradável pode acontecer. Mas eu tenho uma certeza que Deus tem bênção para você. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que é isso? A bondade de Deus é uma certeza, uma dificuldade é possibilidade, mas a bondade de Deus sobre você é uma certeza. Não recue, não abaixe a cabeça, diga para esse medo que você não aceita mais ele, reage contra isso, luta contra isso, briga com o seu coração, briga com a sua própria mente e começa a dizer: vai dar certo. Quem era Jeremias? Não era um desviado não, tá? Ou seja, isso aqui pode acontecer com qualquer um. O que? Esse desânimo, esse medo pode acontecer com um crente. Não é sinal de que você está desviado, não é nada disso. Quem era Jeremias? Alguém que ouvia a Deus, alguém que sentia a presença de Deus, alguém que sabia quem Deus era. Mas na hora da pressão, começou a pensar no que podia dar errado. Nós somos tendenciosos a ter medo, porque nós somos treinados a ter medo. É por isso que são poucas pessoas que conseguem ter uma vida acima, e muito acima da média. São aqueles que aprenderam a dominar o medo e não se deixar dominar por ele. Porque uma pequena dose de medo, que pode ser comparada à prudência, é válida. A prudência é válida. Agora o pânico paralisa, trava, desencoraja, prende a gente na zona de conforto. E é estranho que eu vou dizer, mas por pior que essa zona de conforto seja, é melhor apanhar aqui do que morrer ali. É melhor sofrer aqui do que sofrer ainda mais ali. Então, por medo do novo, as pessoas se sujeitam a viver o velho que não traz alegria, mas porque tem medo do novo que pode ser perigoso. E se eu disser que o novo de Deus para você é extraordinário? Onde que eu venço essa guerra, apóstolo? É aqui dentro. Essa batalha na sua mente. Eu queria muito engravidar, mas eu tenho medo de quê? De perder o bebê. Oxi. Quer muito engravidar, mas não engravida porque tem medo de perder o bebê e sofrer. Pelo amor de Deus, vai para casa namorar e engravida logo. Que isso? Essa criança daqui a 9 meses está aqui no altar sendo apresentada ao Senhor. Para de ter medo. Eu tenho medo de ir para aquela empresa. Mas medo por quê? E se lá não gostar do meu serviço? Ei, entrego todos os documentos amanhã e marca logo lá o exame admissional. Entra de cabeça e faça o que você tem que fazer. Como assim? Traga à memória o que pode dar esperança. Aí eu achei um nódulo no meu seio. Eu nem queria ter achado. Não sei para que eu fui mexer. Sabe o que eu vou fazer? Não vou nem botar a mão mais. Não, você vai botar a mão sim. E além de botar a mão, amanhã você vai marcar uma consulta.
Amanhã você vai fazer os exames, você vai partir para cima desse nódulo igual um rolo compressor. Esse nódulo não te pertence, não é seu, ele vai ter que sumir daí. Você não vai abaixar a cabeça para ele, não vai ficar com medo dele não. Você vai se agigantar para cima dele, de modo que ele não vai ter como permanecer em você. Vença o medo com a coragem. Traga à memória o que pode te dar esperança. Jeremias começou pensando que podia dar errado, se abateu, ficou prostrado, não tinha ninguém batendo nele, era o medo que estava batendo nele. Lembrança, e como eu disse, a lembrança está ligada a tudo aquilo que já aconteceu. E agora? E agora ele diz: eu vou trazer a memória o que pode me dar esperança. A memória também está ligada ao passado? Não. Memória sim, memória está ligada ao passado? Não. Eu preencho a minha memória com coisas do futuro. O meu lado direito do cérebro, eu faço com que ele trabalhe mais do que o lado esquerdo. Eu sei que deve ter gente agora dizendo: esse cara está doido, esse cara bateu a cabeça na mesa, só pode. Eu só estou te ensinando a dar certo na vida. Porque se o medo acontece dentro de mim, porque os meus olhos foram colocados lá atrás em coisas que deram errado, ou coisas que podem dar errado agora, a minha esperança está ligada ao futuro, às promessas que Deus me fez, aquilo que eu quero viver. Sabe aquilo que a pastora pregou aqui outro dia? Eu enxerguei o meu futuro e decidi morar nele. É isso. Começa a trazer à memória promessas que Deus te fez, sonhos que você ainda tem para realizar. Começa a preencher a sua mente de esperança. Se você começar a preencher a sua mente de esperança, você vai sufocar esse medo. Esse medo vai ser aniquilado dentro de você, e você vai ver dentro de alguns dias que você não vai mais estar chorando no canto, mas você vai estar de pé conquistando. Tem gente que não compra uma casa, um terreno, porque tem medo de não pagar. Mas e se eu perder o meu emprego e não conseguir pagar? Ah, meu Deus, espera um bocadinho. É que eu tenho medo de fazer a prestação e não conseguir pagar. Então você não vai comprar nunca. Você está abrindo mão do sonho. Você está desistindo de uma vida melhor, que você tem medo. Medo de algo que nem aconteceu. Medo de algo que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque 90% das coisas que você já teve medo na vida nunca aconteceram. Você já teve medo em dia de tempestade de ser atingido por um raio. Você nunca foi atingido por um raio. Ou alguém aqui foi. Você já teve medo de tomar banho no mar e morrer afogado. Você nunca se afogou. Você já teve medo de ser demitido daquela empresa e passar fome. Isso não aconteceu. Você já teve medo de seu filho atravessar a rua e o carro jogar ele para cima. Isso não aconteceu. Você já teve medo que aquela dor que você estava sentindo fosse câncer. Não foi câncer. Você teve medo de morrer no Covid-19. Você não morreu no Covid-19. 90% das coisas que você teve medo nunca aconteceram. De modo que o que você está com medo hoje aí é pura perda de tempo. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: está com medo? Fala para ele: ó, não perca tempo. Não vai acontecer. Que é isso? Não vai acontecer. Seu casamento não vai acabar. Você não vai ser envergonhado. Não tem doença aí que vai te matar. Isso não vai acontecer. Seu filho não vai para droga. Isso não vai acontecer. Você não vai abortar. Isso não vai acontecer. Encha teu coração e a tua mente de pensamentos positivos hoje, com base nas promessas que Deus te fez. Levanta a mão direita. Levanta assim, ó. Mas levanta bem alto. Se levantar até o meio é porque está com medo ainda. Levanta bem alto assim, diga assim, ó: eu vou vencer. Quem está comigo dá glória a Deus e levanta dessa cadeira para vencer. Briga com teu coração hoje. Vença esses pensamentos negativos hoje. Faça igual Jó fez não, rapaz. Que Jó lá sentado, raspando a pele com um caco de telha, Jó falou assim: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Ou seja, eu tinha tanto medo que isso aqui acontecesse, que acabou acontecendo. Chega disso. Eu dizia para jovens outro dia, um grupo de 4 jovens que vieram me perguntar acerca de futuro, de carreira. Eu dizia para esses jovens aqui na igreja, eu dizia para eles
que a vitória começa na mente deles. Não adianta eles lerem a Bíblia, mas a palavra não penetrar aqui dentro deles. Não adiantava ler isso aqui que está escrito aqui e não acreditar. Irmão, se eu ler isso aqui e não acreditar, eu estou fazendo o que aqui pregando para vocês? Como que eu vou pregar para vocês se eu não acreditar naquilo que eu prego? É incoerente. Chega de perder. Chega de se abater por coisas que nem aconteceram. Mas o medo que aconteça faz você parar. Aqueles derrotados que desistem antes mesmo de tentar. Abre o negócio, não vou abrir não, e se der errado? Mas Jesus, se der errado, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Nem que seja necessário você fazer 1000 vezes até a lâmpada acender. Como assim? Thomas Edison. 1000 tentativas frustradas, 999 tentativas frustradas. Na milésima, acendeu. E agora? Vai ver a história de pessoas que deram certo na vida. Primeiro foram chamados de loucos, porque acreditavam no que ninguém acreditava. Depois de alucinados de vez. Por quê? Porque não tinham medo de se arriscar. É porque para o mundo, quando a gente toma uma atitude muito grande, a gente está se arriscando. Mas para quem tem fé, a gente não está se arriscando, a gente está confiando. É diferente. Confia em Deus. Deus está contigo. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Você não precisa ter medo da mortandade que assola o meio-dia. Se levantar 11.000 contra você, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. A seta não vai te alcançar, porque o meu Deus é aquele que quebra o arco e corta a lança. O meu Deus está contigo para te livrar. Algumas dores podem acontecer, e essas dores é para calejar a gente e fazer a gente ficar mais forte. Mas essa dor é limitada pelo agir do meu Deus, que conhece até onde eu aguento. Essa dor é para o teu bem, essa dor é para o teu crescimento. Não vai te matar, vai te deixar mais crente. Vai te deixar mais crente.